Quero saudar todos os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. É com alegria que nós estamos aqui mais uma vez na nossa Escola Bíblica Dominical para juntos aprendermos da palavra do Senhor. Nós iniciaremos com uma leitura no Salmo 27. Leremos apenas os 3 primeiros versículos. E diz assim, Salmo 27. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Amém? Nessa mesma consciência, certeza de que o Senhor é aquele que está conosco, de que Ele é o Deus dos exércitos e de que nada pode nos separar do seu amor, nós vamos louvar o nome do Senhor. Vamos dizer, quem nos separará do amor de Cristo? Então, nesse momento, o Ministério de Louvor já se encontra aqui e nós iremos louvar ao nosso Deus. Você pode cantar com alegria, dizendo: quem nos separará do amor de Deus? Será tribulação? Será tribulação, angústias ou perseguição, fome ou nudez, perigo e espada. Cante conosco. Quem nos separará? Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústias ou perseguição, fome ou nudez, perigo e espada. Porque estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem alturas, nem profundidades, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Está em Jesus Cristo. Nada poderá nos separar. Nada poderá nos separar do amor de Deus. Está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Nós continuaremos exaltando o nome do nosso Deus, dizendo que Ele é exaltado, que Ele é digno de louvor. Só Ele merece toda a honra e toda a glória. Ele é exaltado. O Senhor recebe a nossa adoração quando nós o adoramos de todo o nosso coração. Vamos cantar, vamos exaltar o nome do Senhor que é digno. Ele é exaltado nos céus. Eu louvarei. Ele é exaltado para sempre, exaltado seu nome.
seja o nosso Deus. Irmãos, nós vamos orar ao nosso Deus, agradecendo pela sua bondade, pela sua presença, e ao mesmo tempo pedindo a sua orientação para as lições que serão ministradas neste momento. Depois que nós orarmos, nós teremos a ministração para as crianças com a professora Wilma. E desde já nós pedimos que você reúna seus filhos, que você os ajude a estarem concentrados, ouvindo a palavra de Deus, aprendendo do Senhor. Então nós oraremos e depois teremos a lição para as nossas crianças. Oremos. Senhor, nós queremos te agradecer mais uma vez, ó Pai, porque já agradecemos em forma de louvor e agora nós te bendizemos, invocando a Ti, exaltando o Teu nome em oração. Ó Deus, muito obrigada, porque nós estamos aqui com esta liberdade, ó Deus, de transmitir a Tua palavra, de Te bendizer, de Te glorificar. Nós te pedimos, ó Senhor, que a Tua palavra maravilhosa penetre os corações. Ó Deus, que crianças, jovens, adultos, todos aqueles que estão acompanhando estejam realmente, ó Pai, dispostos a aprenderem de Ti. Ilumina, ó Pai, e orienta aqueles que estarão tomando parte na ministração. Assim também, ó Pai, da mesma forma, cada um em seu lar. Muito obrigada por Tua presença, por Teu amor, por Tua graça. É o que nós te agradecemos no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Dominical, matando um pouco da saudade aqui, né, de dar aula a vocês, mas espero que também vocês estejam com saudade e logo, logo estaremos de volta nas nossas atividades cultuais dentro do templo. E eu queria saber como é que vocês estão, se estão contentes, se estão tristes. E espero, né, que vocês estejam felizes, porque juntos vamos cultuar, né, nesta manhã ao Senhor. Então, eu peço que você em casa possa chamar os seus irmãos e os seus pais para juntos estarmos orando ao Senhor nesta manhã. Amém? Vamos orar? Oremos. Santo Deus, eterno Pai amado, obrigado, Deus, pelo Teu amor e a Tua fidelidade. Abençoa, Deus, o culto, Senhor Deus, que vai ser ministrado, Senhor, aqui na salinha da Escola Bíblica Dominical. Que o Senhor Deus possa estar abençoando e livrando, Senhor Deus, todas as nossas crianças. Abençoa, Deus, a nossa igreja. Abençoa, Deus, todo o corpo, Senhor Deus, oficial, que aqui, Senhor Deus, Tu ergueu. Obrigado pelo Teu amor. É essa oração, desde já que te faço e te agradeço. Amém. Crianças, então, tio Wilma trouxe uma lição muito bacana para a gente hoje, nesta manhã. O nome da nossa lição é Uma Torre Muito Alta. E aí, tio Wilma quer saber, né, qual é essa torre? Vocês, alguns já estudaram na nossa salinha, mas para aquelas crianças que respondeu Torre de Babel, está correto. Então, a nossa lição hoje vai ser sobre a Torre de Babel. Então, eu peço que as crianças possam pegar suas Bíblias e ler junto com o tio Wilma no livro de Provérbios, capítulo 29, versículo 23, que diz assim a palavra do Senhor: o orgulhoso acaba sendo humilhado, mas quem é humilde será respeitado. E
essa leitura, né, essa lição está em Gênesis, capítulo 11, versículo 1 ao 9. Então, nessa primeira imagem que a gente está vendo aqui, né, depois do dilúvio, as famílias cresceram e encheram a terra. Naquele tempo, todos os povos falavam uma língua só. Todos usavam as mesmas palavras. Alguns partiram do Oriente e chegaram a uma planície, em Siná, onde ficaram morando. A gente passa para a segunda imagem e a gente vê, um dia disseram uns aos outros: vamos, pessoal, vamos fazer tijolos queimados. Assim, eles tinham tijolos para construir, em vez de pedras, e usavam piche em vez de massa de pedreiro. Na próxima imagem, aí disseram: agora vamos construir uma cidade que tenha uma torre que chegue até o céu. Assim ficaremos famosos e não seremos espalhados pelo mundo inteiro. Então o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que ali a gente estava construindo. O Senhor disse assim: essa gente é um povo só, e todos falam uma só língua. Isso que eles estão fazendo é apenas o começo. Logo serão capazes de fazer o que quiserem. No próximo slide, vamos descer e atrapalhar a língua que eles falam, a fim de que um não entenda o que o outro está dizendo. Na próxima imagem, assim o Senhor os espalhou pelo mundo inteiro e eles pararam de construir a cidade. A cidade recebeu o nome de Babel, pois ali o Senhor atrapalhou a língua falada por todos os moradores da terra e dali os espalhou pelo mundo inteiro. Então, o que a gente aprende nessa lição, crianças? Primeiro, que devemos obedecer a Deus. Lembra, no versículo 9 de Gênesis, Deus ordena que após o dilúvio, né, as pessoas se espalhem pela face da terra. E eles queriam permanecer ali naquela cidade. Então, a primeira coisa que a gente aprende nesta lição é que devemos obedecer a Deus. O segundo ponto, que é precisamos fugir do orgulho, né, de pessoas orgulhosas. Nós não podemos ser crianças orgulhosas. A gente vê aqui, né, que eles dizem assim: a torre que chega até o céu, assim ficaremos famosos. Então, a gente vê que eles queriam a glória para si. E a gente sabe que tudo que a gente faz, né, é para a honra e glória do Senhor. E também a gente vê, né, que eles dizem assim: e não seremos espalhados pelo mundo inteiro. A gente vê a questão da rebeldia, como Tilma tinha falado no ponto anterior, eles não quiseram obedecer a Papai do Céu. E aí a gente sabe que o orgulho, ele é pecado, e que tudo que temos e tudo que somos vem de Deus. Muito bem. E também a gente vê que, através das confusões das línguas, deu início aos diferentes idiomas e nações que hoje a gente tem. Então, a gente sabe, né, como está vendo aí na imagem aí da sua telinha, que o pecado, o orgulho, ele é pecado. E o pecado, ele separa Deus do homem, tá? Mas através de Jesus, nós podemos nos chegar a Deus. E tio Wilma, né, nesta manhã, não pode deixar de falar do plano maravilhoso que Deus tem para a gente, que é o plano da salvação, tá? Tá aparecendo aí na tela um coração amarelo. Quando eu penso em amarelo, eu penso em céu. Sabe por quê? Porque a palavra do Senhor diz que as ruas lá no céu serão de ouro. Muito bem, isso mesmo. É por quê? Porque é um lugar santo, onde Deus está e onde só podem entrar os santos. Está aparecendo aí um coração preto.
Mas no céu não pode entrar, sabe o quê? O pecado. Isso mesmo. O pecado, tio Ilma. Sabe o que é o pecado? O pecado é tudo o que pensamos, falamos, fazemos e que desagrada a Papai do céu. Então, o pecado, ele não pode entrar no céu. O vermelho, o coração vermelho, a gente lembra de quê? Coração, sangue. É o sangue de Jesus Cristo, pois ele veio ao mundo morrer na cruz por amor a nós e para nos salvar. Também vemos o coração branco, né? O branco significa o quê? Limpeza. É o meu coração limpo, é reconhecer e confessar o pecado. Pedir perdão a Deus, reconhecer o sacrifício de Cristo e recebê-lo como Salvador. E o coração verde, eu penso em árvores, né? Árvores que dão bons frutos, né? Aquela árvore verde, bonita. Então, é o crescimento. E como é tio Ilma, que eu faço esse crescimento? Como é que eu cresço na presença do Senhor? É através da leitura da palavra, é através da oração, é através da comunhão entre a sua família, entre seus amigos da escola, entre seus amigos aqui na igreja. Amém? Espero que vocês tenham gostado dessa lição, tá? Tio Ilma está morrendo de saudade, tá? Eu amo estar na Escola Bíblica Dominical, espero que também vocês amem estar na Escola Bíblica Dominical. E tio Ilma trouxe uma surpresa para vocês hoje, tá? Mas antes dessa surpresa, tio Ilma vai fazer um desafio para as crianças que estão aí em casa nos assistindo. Qual foi a nossa lição hoje? Qual foi? Muito bem. Torre de Babel. Então, ontem, na minha casa, eu fiz minha torre, ó. Deixa eu mostrar aqui, ó. Eu fiz minha torre. Eu usei minha criatividade e fiz minha torre, tá? Deixa eu mostrar aqui. Eu fiz até um céu. Deixa eu mostrar aqui. Então, tio Ilma quer fazer um desafio, né? Quer pedir para que as crianças, junto com seus papais, junto com suas avós, né, possam estar construindo uma torre. Precisa ser igual à sua, tio Ilma? Não precisa. Eu quero que vocês, né, usem a criatividade. Pode ser uma torre de garrafa PET, pode ser uma torre de copo descartáveis. O importante é que vocês, né, construam junto com a sua família e possam estar postando, tá, nas nossas redes sociais, né, a sua torre, que vai ficar linda. Eu sei que sua torre vai ficar maravilhosa. Você vai pedir para alguém, né, responsável, ou seu pai, ou sua mãe, ou sua avó, né, uma pessoa adulta, possa estar lhe auxiliando para fazer essa torre de Babel. Você vai pedir para que eles gravem, você vai apresentar a sua torre e vai dizer o que aprendeu na lição de hoje, tá? Então, eu espero que vocês possam fazer essa atividade e mandar para as nossas redes sociais, tá? Mas, voltando à surpresa, a tio Ilma, né, vai fazer uma surpresa. Todos nós estamos morrendo de saudade das nossas crianças, né? Nós, como professora, estamos morrendo de saudade. E creio também que as crianças estão morrendo de saudade também nossa. Então, para matar um pouquinho da nossa saudade, eu convidei o nosso irmão Davi, né, aluno matriculado da Sementes de Cristo, que ele vai estar fazendo uma oração final para a gente. E a gente vai matar um pouquinho da saudade do nosso irmão Davi, certo? Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima Escola Bíblica Dominical. Um beijo. Graças e paz, irmãos. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado pela aula. Abençoa os meus amiguinhos e toda a igreja. Em nome de Jesus, amém. Tchau. Beijo.
Joelhos se dobram e o coração descansa. A alma aprende e se prende a Deus, sua esperança. E eu confio em Ti, espero em Ti, dia após dia, até que venha sobre minha vida o Teu socorro. Nunca mais viver ao vento, nunca mais me falte o tempo pra Te buscar e Te encontrar. Não importa o que aconteça, nunca mais eu me esqueça de Te encontrar pra conversar. Mais uma vez, graça e paz, irmãos. Nós queremos agora estar estudando a palavra de Deus com todos os irmãos, jovens, adultos. Hoje nós teremos estudo geral da palavra de Deus. E nós iremos ler no capítulo 22 do livro de Gênesis. Nós leremos os versículos 1 ao versículo 8, a princípio, e depois nós consultaremos outros versículos desse texto. Então, que você pegue a sua Bíblia, que você acompanhe, permaneça com a sua Bíblia aberta e acompanhando o que diz a palavra do Senhor para cada um de nós. Gênesis 22, de 1 a 8, nos diz assim: Depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão à prova e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: Eis-me aqui. Acrescentou Deus: Toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e, tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos, e a Isaque, seu filho, rachou a lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse aos seus servos: Esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e, havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: Meu pai, respondeu Abraão: Eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: Eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Oremos neste momento. Senhor, nós te agradecemos por tua palavra lida, e agora que iremos, ó Pai, meditar na tua palavra, que o teu Espírito Santo continue a nos instruir, nos orientar, nos iluminar. Muito obrigado, ó Deus, por esta palavra, que de fato nós sejamos edificados, que nós possamos, Senhor, nos alegrar, e nós possamos também praticá-la para a glória do teu nome. Nós te bendizemos no nome de Jesus. Amém. Queridos, nós já temos estudado na classe dos jovens alguns personagens da Bíblia. E nós queremos continuar, então, nesta manhã, meditando na vida de mais um personagem.
nós falamos a primeira vez sobre a vida de José, depois a vida de Daniel, e agora nós queremos enfatizar alguns fatos da vida de Abraão. Nós lemos o texto, a princípio nós iremos observar esses versículos lidos, mas depois nós consultaremos outros. E o tema que nós queremos tratar aqui sobre a vida de Abraão, o tema que nós demos a esse estudo é obedecendo a Deus pela fé. Com José, nós dizemos que estava obedecendo a Deus em tempos difíceis. Com Daniel, obedecendo a Deus em terra estranha. E agora, obedecendo a Deus pela fé a respeito da vida de Abraão. E nós iniciamos, queridos, uma leitura aqui do texto, onde fala não do princípio que a Bíblia trata em relação a Abraão, mas já no episódio da sua vida em que o Senhor pede a ele que sacrifique o seu filho. A história de Abraão é realmente a história inicial do povo de Deus. Abraão, ele estava na sua terra, assim como nós falamos de José, de Daniel, ele também teve que ir para uma terra distante da sua, mas ele não foi como escravo, como foi o caso de José. Ele também não foi exilado, como foi o caso de Daniel. Abraão, ele foi para uma terra que o Senhor lhe mostraria. No mapa, nós podemos ver que Abraão, ele saiu de Ur, era a terra onde ele habitava, até chegar na jornada em Canaã. Mas esse episódio que nós podemos ver no mapa, ele não ocorreu em pouco tempo. Realmente foi uma jornada longa da vida de Abraão, que era nômade, que habitava em tendas, que se deslocava. Então, você olhando um mapa, você percebe quão grande era este percurso e quantos fatos, quantos episódios ocorreram na vida dele. Mas o que nós dizemos desde já é que Deus o guiou, que Deus o direcionou nessa jornada que Abraão seguiu. E Abraão, queridos, como nós dissemos que íamos observar algumas características dele, né? Abraão, ele era um homem que obedeceu a Deus pela fé, porque ele tinha um coração disposto. O texto nos mostra aqui algumas dessas disposições do coração de Abraão. E a primeira delas que nós queremos enfatizar se encontra no versículo 1. Diz que depois dessas coisas, Deus pôs Abraão à prova e lhe disse, né? Abraão, o que foi que Abraão respondeu? Eis-me aqui. Então, de prontidão, Abraão disse, eis-me aqui. Então, a primeira coisa que nós vemos é que Abraão, ele tinha um coração disposto a obedecer. Apenas esse versículo não retrata toda a obediência da vida de Abraão, mas nós que conhecemos a sua história, nós sabemos que em cada detalhe ele de fato obedecia a Deus. Essa jornada, esse percurso que Abraão fez, se deslocando, saindo, deixando a sua terra, realmente é algo que nos chama a atenção por ser alguém que obedeceu ao chamado de Deus. E algumas pessoas podem pensar, nossa, como esse texto é interessante para a vida dos missionários, porque eles também saem de suas casas e vão para outros lugares. Mas esse texto, amados, ele não é apenas interessante na vida dos missionários, como de cada um de nós, em relação à nossa obediência a Deus. Por meio deste versículo, como em outros, nós podemos perceber que Abraão, de imediato, ele respondia ao Senhor e obedecia às suas ordens. E é interessante, no versículo 5 do capítulo 26, ainda de Gênesis, que está escrito, porque Abraão obedeceu a minha palavra, o Senhor está falando aqui, e guardou os meus mandados, é o que diz o texto, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Por causa da obediência de Abraão, não só a sua família, mas todos ao seu redor podiam ser abençoados e também toda uma nação
e também a bênção chegou até nós. Nós percebemos aqui, então, queridos, que a primeira coisa que nós devemos aprender é a ter um coração disposto a obedecer, assim como Abraão. O próprio Jesus disse aos seus discípulos: vós sereis os meus amigos se fazeis o que eu vos mando. Está em João 15:14. Então, Jesus colocou a condição, a obediência, para que, de fato, os discípulos provassem que eram seus amigos. E nós aprendemos também na história do próprio Abraão que ele foi chamado amigo de Deus, porque ele era um homem que obedecia ao Senhor. Será que nós temos obedecido a Deus prontamente, como Abraão fez? Será que quando Deus nos dá uma ordem, quando Deus nos dá uma responsabilidade, e muitas dessas ordens, como é colocado aqui no texto, Abraão, ele cumpriu o mandado do Senhor e os seus preceitos. Muitas dessas ordens já estão na palavra de Deus. E outras vezes Deus nos direciona no curso da nossa vida em relação onde nós devemos trabalhar, em relação à sua obra, o que nós devemos fazer, em relação a decisões que nós temos para tomar. E será que o nosso coração tem se disposto a obedecer? Que nós possamos refletir nisso, amados. Que nós possamos aprender também com essa característica do servo de Deus. A segunda coisa que nós queremos ver aqui, em relação a um coração disposto por parte de Abraão, é que ele tinha um coração disposto a sacrificar. Veja no versículo 3, vamos ler mais uma vez. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho. Achou a lenha para o holocausto e foi para o lugar onde Deus lhe havia indicado. Então, mostra que, depois que Deus disse a Abraão que ele deveria sacrificar o seu filho, mais uma vez, o verbo utilizado aqui no versículo 3 é levantou-se. Então, mais uma vez, ele agiu. Mais uma vez, ele respondeu ao que Deus lhe pedira. E desta feita, Deus estava sendo claro com ele, que ele iria sacrificar o seu filho. Todos nós conhecemos, sabemos que Abraão recebeu a promessa do filho já com os seus 75 anos. E que ainda teve que esperar até que esse filho fosse gerado de uma forma milagrosa, extraordinária. E com 100 anos é que isso se concretizou. E o próprio texto nos mostra, o Deus, quando fala com Abraão, ele diz: teu filho Isaque, a quem amas. Então, era um amor muito profundo que Abraão tinha por Isaque, claro. Mas aqui ele estava disposto a fazer o que o Senhor lhe ordenara. Ele estava com o coração disposto a sacrificar. Em Hebreus, no capítulo 11, versículos 17 a 19, quando fala sobre a fé, diz que, pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque, e estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que escolheu alegremente as promessas, e a quem se tinha dito: em Isaque será chamada a tua descendência, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos. Então, Abraão estava ao ponto de sacrificar o seu filho, porque ele cria que Deus poderia ressuscitar dentre os mortos. Mas a verdade é que ele estava disposto a sacrificar. E quando nós falamos aqui de sacrifício, irmãos, nós não estamos falando apenas de um ritual. Muitas vezes nós somos levados a agir de uma forma mecânica, religiosa, e a própria palavra diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Abraão fez as duas coisas, ele estava disposto, porque o que ele fazia realmente era de todo o coração. E será que nós temos oferecido o nosso melhor a Deus? Porque oferecer um sacrifício a Deus, já trazendo para a nossa realidade, para as nossas vidas, não é propriamente nós pegarmos os nossos filhos
e oferecê-los em sacrifício. Porque até no caso de Abraão, Deus não permitiu que ele concretizasse, ou seja, que ele matasse o seu filho. Mas o pedido de Deus, a ordem de Deus a Abraão, foi para prová-lo e ver se ele realmente o amava, se ele tinha um coração disposto a sacrificar. Será que nós temos oferecido, assim como Abraão, o nosso melhor? Aquilo que é objeto do nosso amor, aquilo que nós temos com tanto zelo, como era o caso do filho aqui? Será que nós temos oferecido tudo de nós para o Senhor, com dedicação, com zelo, na sua obra? Há um episódio na vida de Davi, relatado em 2 Samuel 24, onde mostra que Davi, ele também escolheu comprar um campo para sacrificar ao Senhor naquele campo, naquele lugar, naquele terreno. Alguém lhe disse que ele não precisaria pagar por isso. E a resposta de Davi foi que não iria oferecer a Deus algo que não lhe custasse. Então, muitas vezes, nós não queremos oferecer a Deus até aquilo que não nos custou. E, de fato, tudo é Ele quem nos dá. E o mesmo Davi, quando o povo trouxe as suas ofertas para o templo, para a construção do templo, melhor dizendo, ele disse: quem sou eu e quem é o meu povo para te ofertar, para te oferecer? Mas nós apenas estamos devolvendo aquilo que o Senhor nos dá. Então, quer sejam bens materiais ou qualquer outra coisa que o Senhor nos peça, nós precisamos ter um coração disposto a sacrificar. A terceira característica que nós vemos em Abraão, que obedeceu a Deus pela fé, é que, além de ter um coração disposto a obedecer e um coração disposto a sacrificar, ele tinha um coração disposto a adorar. Veja o versículo número 5 de Gênesis 22. Então disse aos seus servos: esperai aqui com o jumento, e o rapaz e eu iremos até lá. Havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Irmãos, Abraão tinha plena consciência de que não estava indo até ali apenas para adorar, mas para entregar o que lhe era mais precioso. No entanto, a linguagem que ele usa é de adoração, porque ele tinha um coração disposto a adorar. Porque ele encontrava no meio da adversidade, no meio da dificuldade, motivos para adorar a Deus, porque ele reconhecia quem era Deus e que, independente de circunstâncias, ele deveria adorá-lo. Isso nos faz lembrar a vida também de Jó, que ao receber más notícias e perder tudo o que tinha, diz a palavra de Deus, que Jó adorou ao Senhor. Como tem sido a nossa vida de adoração? Muitas vezes nós gastamos mais tempo na murmuração. Muitas vezes nós fixamos os nossos olhos naquilo que nós consideramos que nos falta, o que nós queríamos obter. E não estamos dispostos, como Abraão, a obedecer, a sacrificar e a adorar. Mas eu convido você a refletir. Irmãos, nós precisamos, de fato, adorar a Deus com mais entusiasmo, com mais intensidade, dia a dia, independente de circunstâncias. Abraão, o texto não diz aqui que ele acreditava exatamente, que o filho, ainda no momento Deus não tinha dito a ele que não precisava matar o rapaz, mas é interessante como ele, no tópico anterior nós percebemos isso, acreditava que Deus era poderoso para ressuscitar o seu filho. E não há relatos de ressurreição antes de Abraão, mas Abraão, como alguém que confiava em Deus, ele realmente adorava a Deus, independente do que viesse a acontecer com seu filho. E é assim que nós devemos ser. E é assim que nós devemos agir. Em meio às dúvidas, dificuldades, em meio às circunstâncias difíceis, adorar ao Senhor de todo o coração. E a quarta e última coisa que nós queremos ver aqui em relação ao coração, a confiança de Abraão,
é que ele também tinha um coração disposto a confiar. Então, ele tinha um coração disposto a obedecer, um coração disposto a sacrificar, um coração disposto a adorar e agora um coração disposto a confiar. Todas essas atitudes dele provinham, de fato, da sua confiança em Deus. E veja o que diz os versículos 7 e 8. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai, respondeu Abraão, eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E qual foi a resposta de Abraão, irmãos? Respondeu Abraão: Deus proverá. Então, só quem tem um coração disposto, num momento como este, vai dizer: Deus proverá. Isaque pergunta a ele, querendo saber o que estava acontecendo. E Abraão, com toda a firmeza, disse: Deus proverá. Essa frase de Abraão, o que ele menciona aqui, de fato é algo que se tornou uma frase típica de pessoas dos nossos dias também. E nós cremos nessa provisão de Deus, nós cremos que Ele proverá. Irmãos, eles estavam ali no monte, né? No monte, no local, como diz aqui a palavra de Deus, Moriá. E vocês podem perceber, né? Se nós olharmos, pesquisarmos, nós vamos ver a figura desse monte. Era um monte que realmente, naquele período de Abraão, não havia construção ali, né? Eles se dirigiram, vocês podem perceber a imagem deste monte. E nos dias de hoje, é claro que ele não se encontra assim, né? Há uma construção de uma mesquita nesse monte nos dias de hoje. E já teve também o templo. Mas aí no monte, ali no monte, né, eles estavam fazendo aquilo que o Senhor ordenara. E é interessante que o nome do monte, de agora em diante, depois que Deus revela a Abraão que ele não precisava matar o seu filho, que o anjo disse: não mate o rapaz, não lhe faça mal, ele mudou o nome daquele lugar. No versículo 14, do capítulo 22, diz assim: e pôs Abraão por nome aquele lugar, o Senhor proverá. Então, irmãos, Deus realmente deu a Abraão essa força para que ele, com confiança, com fé, respondesse ao seu filho: Deus proverá. E Deus respondeu à expectativa de Abraão. E Deus, como dizem os versículos seguintes do texto, deixou claro que ele não queria que matasse o rapaz, mas que apenas queria prová-lo e saber se ele não lhe negaria, o seu único filho. Tiago, no capítulo 2, versículo 23, diz assim: ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Será que nós estamos crendo na provisão de Deus, assim como Abraão creu? No caso de Abraão, era o cordeiro para sacrifício. Mas nós sabemos que isso se aplica às nossas vidas em relação a expectativas que nós temos. Às vezes, alguém que se encontra desempregado, às vezes, alguém que perdeu algum bem material, ou perdas maiores do que bens materiais. Mas o servo de Deus, eu e você, precisamos ter a mesma consciência que Abraão teve aqui, de confiar em Deus ao ponto de dizer: Deus proverá. E essa provisão realmente vem do Senhor. Então o monte passou a se chamar o monte, o Senhor proverá, por causa do feito, do ocorrido na vida de Abraão. Enfim, irmãos, os versículos finais do texto, eles nos mostram aquilo que nós já dissemos com palavras, que depois que Abraão, ele colocou o seu filho, amarrou Isaque, diz no versículo 9, e o deitou no altar, estendeu a mão para o imolar, versículo 10, e no 11 diz: mas do céu
lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Não estendas as mãos sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, pois não lhe negaste o seu único filho. Irmãos, da mesma forma que Abraão não deixou de cumprir, de obedecer a Deus, oferecendo o seu filho, se assim o Senhor tivesse exigido até o final, nós entendemos também que Deus, ele tem feito isso conosco, ele fez conosco através do seu filho Jesus. Nós sabemos que a história relatada aqui, ela realmente é uma figura daquilo que aconteceria nos dias do Novo Testamento. Quando se diz que Deus proverá para si o cordeiro, isso nos faz entender que Deus proveu para nós o cordeiro de Deus, que é Jesus, o seu filho. E que ele, assim como Abraão, não nos negou o seu filho. E que ele deu o objeto do seu amor. Seu filho Jesus é a maior expressão do seu amor por nós. Então, nós só temos que fazer assim como Abraão. Em gratidão a Deus, ter um coração disposto a obedecer, ter um coração disposto a sacrificar, ter um coração disposto a adorar e ter um coração disposto a confiar. Que Deus nos abençoe, que o Senhor nos fortaleça nesses dias onde tantas pessoas passam por tribulações e muitas desempregadas, preocupadas, aflitas. E muitos de nós também nos encontramos às vezes ansiosos, mas a palavra do Senhor aqui, onde diz que Deus proverá, que Deus cuida de nós, que Deus quer fazer conosco, assim como fez na vida de Abraão, ela é verdadeira e nós devemos observar o que o Senhor nos ensina. Amém? Vamos orar mais uma vez, queridos. Vamos agradecer a Ele por nossa meditação, pela sua palavra, por nossa escola bíblica dominical. Nós louvamos ao Senhor pela sua vida, que você realmente continue acompanhando a EBD, os cultos, as pregações, as meditações, que você realmente continue se fortalecendo no Senhor e na sua graça. Oremos. Senhor, muito obrigada por mais uma escola bíblica dominical. Muito obrigada, ó Deus, porque nós entendemos que os relatos deixados na tua palavra, na vida de Abraão e de outros servos, são, Senhor, para a nossa edificação, são também para a construção do nosso caráter, da nossa intimidade contigo. Que nós possamos, Senhor, assim, da mesma forma, estar atentos, confiando em Ti, obedecendo a Ti, fazendo aquilo que o Senhor nos ordena. Que o Senhor continue suprindo as necessidades dos Teus filhos, aqueles que se encontram ansiosos, preocupados, que o Senhor acalme o seu coração e que eles possam entender que a Tua palavra, ela penetra e ela nos ajuda a vencermos. Continua abençoando a nossa igreja, cada um, Senhor, da nossa escola bíblica dominical. Em nome de Jesus. Amém.